Estamos ao vivo. Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges. Este é o programa Falando de Espiritualidade aqui no Projeto Farol, no Planeta Podcasts. E estamos aqui mais uma vez ao vivo para fazer mais um programa com o meu parceiro Eudes ali pilotando a parte técnica. Dá oi pro pessoal, Eudes. Boa tarde a todos, boa tarde a todo Eudes, mundo. Semana passada o Paulo teve aqui e o pessoal ficou do seu lado, porque eu falei assim, acho que eu vou trazer o Paulo para fazer outros programas. Você tem fã-clube. Olha aí. O pessoal falava assim, olha, eu tem que trazer o Eudes de volta, sem ele não é o mesmo programa. Que bom que vocês gostam de mim, né? Gente, vamos lá. Antes de mais nada, quero mostrar para vocês, eu já havia comentado alguns programas anteriores, de que a editora eBay está relançando os livros do Showa Koksui, mestre da cura prânica, pessoa maravilhosa, que hoje mora em outro plano. E eu trouxe aqui os livros de chakras, os dois últimos lançados, e trouxe agora um livro espetacular que eu havia comentado e hoje que eu estou trazendo. Se chama Ensinamentos Interiores do Cristianismo Revelado, de autoria do Showa Koksui. Gente, olha a capa que linda. É a interpretação segundo a visão do Showa Koksui sobre Jesus. O livro é lindo, é todo em papel crochê, tem imagens lindas. E ele embutiu coisas do hinduísmo. Aqui tem Brahma, Vishnu e Shiva, tem coisas do Buda. Ele correlaciona de forma universalista com os ensinamentos de Jesus. Eu achei essa abordagem dele maravilhosa. O livro é caro, que é todo em papel especial, grande, crochê. Olha, quem gosta aí da abordagem mais aberta, universalista, em cima dos ensinamentos de Jesus, seria legal dar uma olhadinha. O livro vende pelo site da editora eBay, E-B-E-I, editoraebay.com.br. Lá tem todos os livros do Showa Koksui e esse aqui é legal. Agora o preço é caro, porque é uma edição especial em papel especial. Então tá aí a dica. Eu quero agradecer a diretoria da editora eBay, que me mandou os livros, né, os do Chakras e esse aqui agora, me presenteou com o livro. E aí agora estou mostrando para vocês. Eu ainda não consegui lê-lo completamente, só folheei, achei bem legal. E agora nas férias, em dezembro e janeiro, eu vou mergulhar para ler esse livro aqui, que está muito bonito. Vamos lá. A capa está maravilhosa. O livro pelo pouco que eu vi até agora, muito bom. Também é claro, o Showa Koksui era um cara ótimo. E é legal porque traz uma abordagem para público fora da cura prânica, uma abordagem assim mais espiritualista. Ela é bem universalista, vale a pena dar uma comparada, tá bom? Vamos lá, deixa eu botar aqui para não esquecer. Bom, como eu havia comentado, não, agora não, daqui a pouquinho, tá bom. Como eu havia comentado na entrevista com o João Signorelli sobre o Fernando Pessoa, eu trouxe aqui 2 relatos projetivos do Fernando Pessoa, em que ele deixa claro a questão da saída do corpo. Já já eu vou pontuar com vocês, projetar no PowerPoint e vou pontuando aqui. Hoje o programa com conteúdo, não estou abrindo para fazer perguntas e respostas como a gente fez aqui várias vezes, tá? Para poder passar um conteúdo. Agora, quando eu acabar o conteúdo, aí eu abro, observo ali as perguntas que tem e vamos ver se dá tempo de responder, mas hoje o programa é com conteúdo. Terça-feira da semana que vem estará comigo aqui o meu amigo Marcos Vano, que é craque em coisas de física quântica, supercordas, coisas celestes, né, astronômicas, e ao mesmo tempo é espiritualista, universalista e estuda essa temática de forma bem aberta. E eu vou trazer ele aqui para tentar desmistificar alguns pontos que se fala sobre física quântica, porque hoje se misturou tanta coisa que tudo é quântico, né? O pessoal foi fazendo uma salada com a palavra quântica, e é claro, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa equivocada. Então vou trazer um cara expert no tema para desmistificar um pouco o tema aqui de uma forma aberta e clarear um pouquinho para a gente, tá bom? Então semana que vem também não teremos perguntas e respostas. E aí no dia 19, aí eu abro para perguntas e respostas. Hoje é dia 5,
o Marcos estará no dia 12 e no dia 19 eu abrirei perguntas e respostas em geral. E quando o Marcos estiver aqui semana que vem, nós vamos bater um papo e no meio do papo eu vou abrir para vocês perguntarem para ele. Eu estou falando perguntas em geral, com a temática do programa. Lá no dia 19 eu vou abrir só para perguntas e respostas, e aí no dia vocês façam as perguntas, tá bom? Antes de entrar no material do Fernando Pessoa, deixe-me clarear um tema para vocês. Recentemente, lá no programa de rádio, o Viagem Espiritual, que é apresentado na Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, vocês podem acompanhar pelo rádio, pelo site da rádio, pelo YouTube, e depois eu coloco a gravação e o áudio lá no meu canal também, que é Wagner Borges, no YouTube. Então eu comentei uns 2 ou 3 programas anteriores sobre cores que aparecem na aura a partir de determinados pensamentos e emoções. Comentei sobre cores nos chakras e algumas pessoas me mandaram mensagem fazendo perguntas. Uma das pessoas queria clarear um tema que eu acho que talvez seja legal clarear aqui para vocês também, porque é de interesse geral a temática dos chakras. Então, ali eu estava falando da questão das cores nos chakras, mas isso é secundário, porque, por exemplo, eu mesmo não trabalho visualizando cores nos chakras, eu visualizo a cor da luz em todos eles, seja a luz branca brilhante ou a luz dourada, por exemplo, a luz da cor da luz do sol, para mim me faz melhor. Mas por temperamento ou maneira de trabalhar, tem pessoas que conseguem se concentrar melhor e visualizar utilizando cores. E isso também é legal. O importante não é se ela está visualizando cor ou apenas a cor da luz. O importante é qual é a qualidade da energia, qual é o amor que ela está colocando naquilo, o estudo que ela está fazendo, a prática que ela está irradiando. Isso é o mais importante, porque senão as pessoas ficam com preciosismo em cima dos chakras, achando que é só da maneira que ela trabalha. Não, tem diversas maneiras. Um yogi poderia trabalhar os bijas mantras dos chakras, seja verbalizando-os ou mentalmente projetando a vibração dentro de cada chakra. Alguém que estuda cromoterapia vai trabalhar os chakras com cores, seja utilizando lâmpadas coloridas de fora para dentro ou visualizando cores dentro dos chakras. E outro vai visualizar a cor da luz direto. Tanto faz. Importante é a qualidade do que você está fazendo. E a pergunta dela era em cima de algumas cores, porque o pessoal pega a refração da luz, por exemplo, se você projetar um raio de luz em cima de um prisma, ele vai refratar nas 7 cores do espectro, que vai do vermelho até o violeta. Na sequência, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, índigo e violeta. Aí o que o pessoal faz? Pega o vermelho e coloca no chakra mais básico, lá embaixo, e pega o violeta e coloca no chakra mais alto, no topo da cabeça, e vai distribuindo. Vermelho na base, laranja no gênito urinário, amarelo no umbigo, verde no cardíaco, azul claro na garganta, índigo na testa e violeta em cima. Só que os chakras não funcionam assim, seguindo a refração da luz. Nós estamos falando de algo psíquico. Agora, determinadas cores aparecem quando a pessoa está pensando ou sentindo determinadas coisas. Por exemplo, alguém chega e fala, o chakra cardiorrespiratório é verde, mas observa alguém que está emanando um amor, fica tudo rosa a boca do chakra, né? Observa alguém que está carregado de ódio, fica tudo escuro no peito. Então as cores variam, não fiquem presos de forma absoluta nas cores, elas são relativas. Por exemplo, chakra da base da coluna, a pessoa que me mandou um e-mail questionando, naturalmente ele é vermelhão, vermelho é a energia da terra que sobe, entra pelos pés e sobe pela base da coluna. Vocês vão ver, a maioria dos estudantes e praticantes da área dos chakras vai assinalar o vermelho embaixo, mas isso também não é absoluto. Existem nuances de vermelho, um vermelho puxando quase para o vinho, um vermelho rubi, um vermelho cor de sangue, às vezes um vermelho baço e daí por diante. Entretanto, pode aparecer variações. Por exemplo, alguém que está trabalhando com a Kundalini ou um trabalho ascensional, o chakra da base pode parecer dourado, como um sol, porque a pessoa está transmutando a energia da terra para orras, como era chamada em sânscrito, a energia que subiria pela coluna até o alto da cabeça, causando o samadhi. Então,
não fiquem presos achando, o chakra da base é sempre vermelho. De repente, pode estar lá um dourado, porque a pessoa está numa condição, naquele instante, de elevação. Isso tudo muda muito. O chakra umbilical nem sempre é amarelo. Isso depende do que você come. O Eudes, por exemplo, lá em Itacoaquecetuba, passou num barzinho e comprou e comeu aquela coxinha Jesus me leve. Aquela que bate igual uma bomba no chakra umbilical. Ele comeu a coxinha daquela, o chakra umbilical não vai estar amarelo, vai ficar marrom, vai ficar estranho, hein, Eudes? Vai ficar um chakra com a cor do enjoo, vamos chamar assim, né? Fora o churrasquinho grego que ele também come ali no centro da cidade. Aí churrasquinho grego é para destruir o chakra umbilical, né, Eudes? Então, essas cores mudam bastante, tá? Trabalhe com cor, ou trabalhe com a cor da luz, mas faça algo legal com os seus chakras. A outra coisa que uma senhora me perguntou foi o seguinte: o chakra cardiorrespiratório, que o pessoal associa com verde, acabei de falar, pode ter muito de rosa, que é sentimento, ou cor escura por ódio. O ideal celeste, fica tudo azul, e daí por diante, pode alterar. Agora, aparece muito no chakra cardiorrespiratório o amarelo brilhante. Por quê? O prana, ou chi, ou energia, permeando as partículas de ar, quando você respira, o prana entra pela respiração e vai direto na área cardiorrespiratória e daí viaja pela corrente sanguínea para todo o sistema e exala para fora, formando uma aura. Então, a cor do prana, das partículas de prana, ou glóbulos de prana, como se chamava na teosofia antiga, ou partículas de chi, são amarelas brilhantes, a cor da luz do sol, branco amarelado, uma cor brilhante. Quando você respira, e isso é processado na área cardiorrespiratória, é muito normal aparecer essa cor no peito, muito mais do que o verde, por exemplo. Ou o rosa, quando a pessoa está com sentimento. Agora, o verde é uma cor de empatia, de simpatia, de acolhimento para o outro. Então, pessoas que trabalham com cura também têm muito verde ali. Então, essas cores, elas variam de acordo com o momento da pessoa. Agora, o detalhe que aquela senhora me perguntou. Ela leu num livro, talvez de cura prânica, ou um livro yoga antigo, de que as duas cores que aparecem no peito são vermelho e dourado. E ela estava questionando, porque ela trabalha com cromoterapia e sempre ouviu falar que o verde era a cor do chakra cardiorrespiratório. É simples. Por que às vezes aparece vermelho na área do chakra cardiorrespiratório? Vermelho é a cor do sangue, pessoal. E o chakra cardiorrespiratório é que bombeia a energia para dentro da corrente sanguínea. É natural aparecer tanto vermelho quanto amarelo, que é o prana. Isso é normal, mas alternando as cores ali. E o dourado, muito usado na cura prânica, seja na boca frontal do chakra cardiorrespiratório ou na boca dorsal, é por causa de um detalhe importante. Um ocidental, ao trabalhar os chakras, ele trabalha de dentro para fora, irradiando em relação ao meio onde se está, o meio externo. Então, o eu está ali, eu vou vibrar uma energia para ele, eu vibro daqui para lá. Os yogis antigos, vivendo isolados nos ashramas, nos templos ou em lugares da natureza, eles não tinham muita vida social, não tinha ninguém perto para haver uma troca afetiva. Por exemplo, eles estavam dentro da visualização interna, um mergulho interno para alcançar o samadhi, a expansão da consciência. Então, os yogis isolados num cantinho, não tendo estímulo externo, eles interiorizavam a consciência e, em lugar de visualizar as bocas da frente dos chakras ou de trás, eles visualizavam os pontos, raízes, no eixo da coluna, onde passa o canal Sushumna, um dos nadis principais do sistema, um dos canais principais. Então, ao concentrar no ponto dentro da coluna, era mais comum a abertura para a boca de trás do chakra do que para a frente. Então, aqui na frente, se eu estou emanando um sentimento para alguém, rosa, simpatia por alguém, verde, por exemplo, tá? Agora, o yoga ali, interiorizado, sem exteriorizar para ali, interiorizado, concentrado no ponto do chakra cardiorrespiratório na coluna, isso abriria a boca de trás do chakra e neste desenvolvimento que o yoga estava fazendo, aparecia muita cor dourada, porque não tinha a emanação do rosa para fora, nem do verde. É claro que poderia ter se o yogi estivesse visualizando algo a favor do outro, como vários fizeram, mas eu estou colocando que, em geral, a atenção estava voltada para dentro.
Então aparecia muito dourado. Então num livro de yoga pode aparecer que o chakra cardiorrespiratório é vermelho ou dourado por esses motivos. Na cura prânica fala-se muito da boca do chakra cardiorrespiratório, dourado para frente, dourado para trás, com 12 raios ou 12 pétalas. Então tudo isso são maneiras diferentes de ver os chakras. Na minha opinião, unifica tudo isso pensando na cor da luz dentro dos chakras. Mas quem gosta de trabalhar com cor, continue assim. E não vai no bico do que o outro está falando. A referência do outro é a do outro. Descobre a sua, o que faz bem para você. Com cor, só com a luz, mas faça algo legal com seus chakras, que é o que importa no final das contas, né, Eudes? Exatamente. Tá bom? Então, vamos lá agora para o material. Espera aí. Pode projetar, Eudes? Posso. Já tá para eles verem. Essa é a capa do meu livro Viagem Espiritual, que tem 58 imagens coloridas do artista Leonardo Dolfini, que trabalha comigo há anos. O livro está na 7ª edição, pessoal. E ele roda muito, circula muito rápido, é uma das referências do tema hoje aqui no Brasil, junto com outros autores espetaculares que tanto fizeram pela área da saída do corpo. Valdo Vieira, Luiz Roberto Matos, Ivone Pereira, médium espírita, que também tinha os livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, onde ela narra as saídas do corpo também pela mediunidade dela. E em algum momento eu vou trazer algum material aqui da dona Ivone Pereira, que eu conheci ela de bastante idade, morando no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, ou Abolição, não me lembro bem, e eu bem jovem, ia lá conversar com ela, e ela me deu tantos conselhos legais. Era uma mulher generosa, uma médium espetacular, a autora do Memórias de um Suicida, né, como médium, em suma, uma médium maravilhosa. Outra hora trago o material dela. Então, aqui está a capa do livro. Eu vou tirar uma imagem para engatar no material do Fernando Pessoa, tá bom? Eudes, pode passar. É a editora Luz da Serra, tá, pessoal? O que foi, Eudes? É que eu tava lendo aqui os comentários, aí o Pio Carlos falou: Eudes, semana passada o Wagner ficou te zoando e eu te defendi. Foi verdade. Agora você não sabe porque você não estava assistindo o programa, tá vendo aí, ó? O Per Carlo, ele te defendeu aqui, cara. Olha aí. É porque ele não te conhece. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Pessoal, ali você tá vendo o princípio de uma saída do corpo, o corpo espiritual ligeiramente para fora do encaixe. Corpo espiritual, você pode chamar psicossoma, perispírito, corpo astral, tanto faz. E ali ligeiramente para fora do encaixe, e é nesta condição que a pessoa acorda com a paralisia do sono, a catalepsia projetiva. É ali também que a aura às vezes dilata, parecendo que a pessoa está crescendo. É ali que rola o estado vibracional, a aceleração da energia. Muitas vezes o corpo astral contrai para dentro, aquela sensação de falsa queda. Sim. Na hora de cair no sono. Então, pode ir. Ali vocês estão vendo a progressão dessa saída, pode passar. Teoricamente falando, a pessoa está fora do corpo, mas não está fora do campo energético. Está vendo, Eudes? Ela ainda está dentro da aura. E o cordão de prata surge ali, então perto do corpo forma-se um campo energético, que é a dilatação do campo energético do duplo etérico, formando um campo protetor em torno do corpo. E no início da saída a pessoa está fora do corpo, mas ainda não está fora do raio de ação desse campo energético, que vai em torno de 4 a 6 metros em torno. Eu não estou falando a aura inteira, mas a energia do corpo distendida na hora da saída. Ultrapassando esse perímetro, a pessoa se livra, alcança outros níveis, mas ali dentro ela ainda está no duplo do plano físico, pairando em cima do corpo humano e a aura dilatada. Eu poderia usar a expressão ali que o cara está boiando no ar? Está boiando, né? Está boiando. Boiando, flutuando. Por que eu estou usando isso? Fernando Pessoa usa a expressão boio no ar. Boio no ar. Então, por isso estou fazendo a analogia ali. Outra coisa, uma pessoa desperta nessa condição e sai. Outra deita, dorme e apaga. Ocorre uma saída inconsciente, ela acorda lá longe sem ter visto a saída e nada desse perímetro que vocês estão vendo ali. Existem projeções conscientes, semiconscientes, inconscientes e tantas outras coisas. Por exemplo, ontem à noite, eu deitei, antes de eu deitar, o que eu faço às vezes? Eu estendo minhas mãos e dou um passe na cama. Vibro, não é que a cama precisa de um passe, é que eu na hora de deitar faço isso para, tipo assim, preparar melhor o campo onde eu vou deitar para depois sair.
Quer dizer, preparar o local de decolagem. Então eu faço isso e ao mesmo tempo, para me dar o reforço mental de que eu não estou deitando só para dormir, sim que possa haver a possibilidade da saída eu aproveitar para crescer. Então eu faço isso há muito tempo. Energizei. Deitei com as mãos energizadas, virei de lado, o Rama, meu cachorrinho, dormindo colado do meu lado. Estou deitado aqui ainda pensando nas mãos. Deitado, quando o chakra da testa abriu sozinho, tinha um mentor hindu do meu lado, do grupo do Ramatiz, simplesmente me saudou assim, vestido de branco, turbante, né, o símbolo do triângulo com a cruz dentro, da fraternidade da cruz do triângulo, ali mexendo energia em volta de mim. E aí abriu assim na minha tela mental a imagem de um cachorro que eles estavam atendendo à distância usando minha energia. Um cachorro de um amigo meu que ontem me mandou uma foto, o bichinho está com muita idade, não consegue andar mais, está comendo, tendo que botar comida na boca, e o veterinário falou para sacrificar. E eu falei, não. Ele me perguntou a minha opinião. Eu falei, não. O bichinho não está sentindo dor, não está desesperado para você ter que fazer uma eutanásia. Ele está comendo ainda, mesmo você dando na boca, só não está andando, põe uma fralda nele e dá a comida até a hora dele ir embora. Deixa a natureza fazer o trabalho dela. E outra, é um aprendizado para você que está cuidando dele, porque dá trabalho. Mas é igual você cuidar de uma pessoa de idade humana, só que animal. A mãe dele é viva? De quem? Esse rapaz? Não, ele mora sozinho. Porque então, uma hora ele vai cuidar da mãe dele. Mas, exatamente, mas ele tá lá cuidando, tava com essa dúvida. Eu falei, não eutanasia não. Agora, se o bicho estiver sofrendo pra caramba e você tá vendo que não tem condição, e com um profissional, sempre com um profissional orientando é uma outra história. Mas às vezes até o profissional orienta e você sente que não. Então, deixa a natureza seguir o curso dela e faz o que você pode, só que dá trabalho, dá despesa, mas é aquela coisa. Nisso a pessoa vai aprendendo algo também, é um aprendizado dela. E aí abriu, ele tinha me mandado uma foto do cachorro, eu vi o cachorro estava sendo atendido pelos mentores. Eu não tinha nem pedido nada, os mentores são muito legais. Viram eu mandando a mensagem para o meu amigo, perceberam e já me ligaram para ajudar, cara. O sentimento de amor já de amor, eles. Não precisa chegar, o mentor faça isso. O mentor não é burro, ele já sabe o que vai fazer. A gente aqui é que é meio atolado, meio lerdo, eles já são mais rápidos, já sintonizaram antes da gente pensar, né? Então, estava deitado ali, e aí lentamente eu fui saindo de lado, tá? Um pouco para cima e um pouco para frente, naquela condição ali, mas não de barriga para cima, né? Flutuando ali, a minha aura toda dilatou, né? Logo depois eu caí para dentro do corpo, porque não era o momento da saída, porque era uma assistência usando minha energia para o animal. Depois eu até levantei, gravei esse relato, porque senão você dorme e esquece. Gravei para eu poder lembrar e registrar, e aí não ter mais esquecimento. Então aquela condição ali, ela acontece, mas com muita gente não acontece. A pessoa deita e dorme e acorda lá fora sem passar por ali. São vários níveis. Então o ideal seria dar uma olhadinha lá no meu livro, O Viagem Espiritual, a projeção da consciência à luz da serra, onde estão as imagens. E no final do livro, eu coloco um link para a pessoa clicar e entrar na bibliografia específica de saídas do corpo de autores bons, para ela ampliar a leitura. É apenas um guia ali para ela encaixar em livros sérios, livros bons. Que o ideal é a visão de conjunto, não é ficar preso na opinião de ninguém. Então, eu mostrei essa imagem para dar a sensação de boiar no ar, flutuar no ar. Pode fechar, Eudes. Pode fechar? Pode. Vamos lá para o Fernando Pessoa agora. Isso já me faz querer te fazer uma pergunta. Porque, por exemplo, eu tô trabalhando muito com a Ju. E a Ju, ela prega muito a meditação, o quanto é boa. E eu vejo realmente melhora. Tipo, eu tô fazendo meditação e melhora muito. Você acha que a projeção, ela é algo essencial para as pessoas? Ou, tipo, dá pra viver sem, tipo, algo Não, assim? é o seguinte, a pessoa vive normalmente, ela tem que estar consciente aqui, ela está encarnada aqui. Só que as horas do sono, ela não está operante para o plano físico. Ela pode ficar operante para o plano extrafísico, já que ela está com o corpo adormecido. Isso é uma condição natural do espírito encarnado desencaixar durante o sono. Só que desencaixa e fica pairando inconsciente em cima. Sim. Não é aquela história de que todo mundo entra no mundo espiritual quando dorme. Todo mundo sai, mas fica restrito ao campo energético. Alguns despertam e entram no plano espiritual. Então, o aproveitamento dessa capacidade, Eudes, vem da própria consciência utilizando como ferramenta para crescer. De repente, alguém não quer mexer com isso. Olha, eu quero só cuidar aqui da minha vida, cuidar dos meus problemas.
Ok, isso, ela está no aprendizado, você está encarnado, aprende um monte de coisa. Agora, para algumas pessoas, só isso não basta, Eudes. Comer, beber, dormir, copular, reproduzir e morrer, sem sentido. Então, a saída do corpo, ela abre um leque de possibilidade de ampliar a sua lucidez enquanto o corpo dorme. Não significando que você tem que abdicar da vigília, você está encarnado, veio para viver. Mas na hora de deitar, muda a chave mental para o outro plano, já que você vai estar adormecido aqui. Sim. Então, nesse sentido, para alguém que estuda essa área, abre uma possibilidade. Para quem não está estudando isso, a própria vida carnal já é muito para ela com seus problemas. Então, eu não sou radical a ponto de falar, todo mundo tem que fazer isso. De jeito nenhum, isso é fanatismo, não. Eu acho que estudantes de qualquer área espiritual podem aproveitar a saída do corpo para aprofundar seus estudos e melhorar a consciência e voltar melhor para viver e encarar o dia a dia depois. Agora, sair dizendo que 8 bilhões de pessoas têm que sair do corpo consciente porque esse mundo é atrasado é babaquice, radicalismo de autores, na minha visão. Eu acho assim, vive e deixa viver, cara, e desenvolve o que você tem que desenvolver. E isso vai do nível de cada um. Alguém que abriu a consciência um pouquinho vai buscar algo a mais. Alguém que está com a consciência só ligada na matéria vai viver isso, e não é que está errado ou certo, simplesmente é o que a pessoa tem como limite dela. Mas esse limite não é igual de pessoa para pessoa. E quando o limite espiritual está mais aberto, ela vai buscar outra coisa. Aí é essencial. A saída do corpo, ela se torna uma abertura muito grande. E eu agradeço muito, Eudes, a Deus por nessa vida estar podendo trabalhar com isso. Me abriu. Veja, eu não sou iniciado em lugar nenhum. Nunca fui iniciado em lugar nenhum. Sabe, eu não sou mestre nem discípulo. Sou eu mesmo. Tentando a saída e tentando viver melhor no dia a dia. Você foi autodidata, né? Eu sou autodidata num monte de coisa. Agora, isso não torna melhor nem pior, é só o meu jeito, pelo menos para mim. Então, eu não sou radical de falar que todo mundo tem que fazer aquilo, não. Faz o melhor que você puder, dentro das condições que você tem. Para um é fazer o melhor possível aqui, para o outro é fazer o melhor possível lá, e no meu caso, fazer o melhor possível aqui e lá, e tentar melhorar o melhor e levar com bom humor, e não ficar besta com nada disso, nem me achar melhor do que ninguém. Que o que tem de gente se achando muito especial, ou muito mestre, ou muito médium das galáxias, tem um monte. E eu não acho nada disso. Eu acho que a gente tem que levar com simplicidade, naturalidade, porque isso é o natural, cara. Sim. Não tem que ficar fazendo fantasia mística, anímico ou mediúnica em cima de capacidade. E aquela história, eu, você e qualquer um, nós estamos aqui para viver e aprender um monte de coisa. Nossa missão é essa. Então todo mundo é missionário, Sim. que é a missão de evoluir, cara. Mas chega alguém e fala, eu sou um missionário com a missão especial. Isso é o ego da pessoa dizendo isso. Sim. Eu sou especial. Não tem ninguém especial. Minha missão é única. Minha missão é única e Deus só fala comigo, você tá de sacanagem. Então, a gente tem que botar o pé no chão, lidar com isso de uma forma aberta, somar tudo, crescer e vai vivendo, cara. Vai levando, não enche o saco do outro, cresce, seja feliz, porque a pessoa feliz transborda e a pessoa feliz não enche o saco. Porque ela não está de olho na vida do outro, nem na doutrina do outro. Ela está prestando atenção nela e ela transborda naturalmente. A saída do corpo, ela pode aumentar esse transbordamento para quem estiver mexendo com esse tema. Vamos lá, Eudes. Bom, pode jogar? Pode jogar. Ali está uma foto do Fernando Pessoa. É claro, eu conheço vários detalhes da vida dele, não é o caso aqui hoje. Tá? Eu conversei com o João Signorelli no último programa, falamos do Fernando Pessoa, o qual ele interpreta numa das peças, e eu poderia ficar aqui o programa inteiro falando do lado B espiritual do Fernando Pessoa, analisando poemas, heterônimos dele, que eu acho que em parte era um pouco mediúnico ou memória de vida passada, além da criação dele, mas eu quero focar hoje nas duas projeções astrais que o Fernando Pessoa narra entre linhas. Vou botar um ou dois poemas só para vocês verem. O Fernando Pessoa traduziu a Voz do Silêncio, da Blavatsky, para o português, gostava de teosofia, estudava ocultismo em parte como livre pensador, e há trechos dos poemas dele que remontam à iniciação tanto na maçonaria, lá de Portugal, na primeira metade do século XX, quanto até da Ordem Rosa Cruz, por incrível que pareça. Então a gente vai ver algumas pistas, mas eu não vou aprofundar, como eu faria numa palestra com 2 horas, por exemplo. Recentemente fiz isso em Portugal, num curso que eu estava dando, o pessoal pediu, era a terra dele, então falei lá. Mas aqui é mais o aspecto da saída do corpo. Mas eu vou mostrar pequenas pitadas de outras coisas. Vamos lá. Olha, esse é um poema chamado Quinto,
o encoberto, Eudes. Ainda não é a saída do corpo. Mas olha como ele era um iniciado. Pode ir. Que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa, na cruz morta do mundo a vida que é a rosa. Ele era a Rosa Cruz, cara. Avança. Que símbolo divino traz o dia já visto, na cruz que é o destino, a rosa que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto, na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. Quer dizer, você está vendo claramente uma metáfora de alguém que está usando a rosa como uma metáfora de uma abertura espiritual. Isso seria uma linguagem parecida com a da Rosa Cruz, em geral. Agora, mar português. Eudes, quantas vezes você mesmo ouviu, ou falou, ou leu em algum livro o trecho que você vai ver ali? Isso é um pedacinho do poema Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Peraí, Portugal, junto com Espanha, Inglaterra e França, eram os grandes navegadores lá do século XVI, por exemplo, né, que vieram para cá, para a América do Sul, a América praticamente dividida aqui, a América do Sul, entre portugueses e espanhóis, lá na América do Norte, os ingleses, e daí por diante. Então, como os portugueses eram grandes navegantes, né, Fernando Pessoa usava a metáfora do mar. Quando saía a embarcação, ela tinha que passar pelo Cabo do Bojador, que tinha umas ondas bem altas. Então, é claro, para os marinheiros atravessar ali, tinha que ter coragem. Sim. Né? Veja, naquela época, século XVI, a época dos grandes descobertas marítimas, Eudes, e tinha recém-descoberta no final do século XVI, a bússola, o astrolábio, a caravela, a imprensa com Gutenberg estava surgindo, os árabes trouxeram a pólvora da China para a Europa, os chineses usavam a pólvora para fogo de artifício, o europeu passou a usar para fazer arma de fogo e dominar os indígenas das Américas, com poder de fogo, canhão, arcabuz, as armas da época. Então, naquela ocasião, o que se falava que a Terra era como se fosse um mar todo espalhado e que se você navegasse, você despencava no universo. Quer dizer, teoria da terra plana lá no século XVI. E aí se descobriu que a Terra era redonda, e aqui eu não vou ficar discutindo com terraplanista qualquer coisa, eu estou dando a minha opinião, que é essa histórica. Opinião não, é fato, né? E fato, é redonda. Né? Então, não vou ficar discutindo com ninguém isso. Então, o que acontece? Descobriu-se que você podia fazer circunavegação, você podia ir e voltar circundando. Então, naquela época, Eudes, para um cara sair de Portugal e Espanha e enfrentar um marzão, é a mesma dificuldade que tem alguém aqui de sair da Terra como astronauta e encarar o espaço sideral. Eles não tinham tecnologia, então era uma coragem enorme. Nem sabia se ia chegar em algum nem lugar. Sabia se ia voltar. E quando eles partiam, ficavam chorando esposas, mães, filhos, né? Devido ao perigo do desconhecido, sim, entre aspas, né? Então daí, passar pelo Cabo do Bojador era uma prova de coragem, porque para poder atravessar ali tinha que lutar. Então, o Fernando Pessoa usa a metáfora do bojador para falar da iniciação, e que o mar português seria mergulhar no desconhecido. Veja, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, sim, que ficavam no porto vendo o familiar indo para longe sem saber se ele ia voltar. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quantas vezes um monte de gente falou essa frase? Sim. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É frase do Fernando Pessoa, cara. Pode ir. Quem quer passar além do bojador, que é o Cabo do Bojador, esse limite que tinha ali, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Veja que incrível, tá? Precisa atravessar o Cabo do Bojador para encarar o grande mar. E o grande mar reflete a luz das estrelas. Ele está falando de uma abertura, enfrenta o medo, vence a si mesmo e abre, expande, se inicia. Ele deixou muitas pistas nos textos. Pode ir. Bom, essa aqui é uma metáfora dele, chama-se autopsicografia. Como se ele psicografasse o próprio espírito. Né? Veja, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Ele era genial. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Ô Eudes, você que escreve,
faz esquetes. Você vê a genialidade de um Sim. poema desse, cara. Não, esse poema é muito bom. Bonito, avança. Agora, esse aqui, veja, iniciação. Olha o próprio título do texto. Pode ir. Não dormes sob os ciprestes, pois não há sono no mundo. Aí, ó, já. O corpo é a sombra das vestes, que encobrem teu ser profundo. Vem a noite que é morte, e a sombra acabou sem ser. Vais na noite só recorte, igual a ti sem querer. Mas na estalagem do assombro, tiram-te os anjos a capa. Segue sem capa no ombro, com pouco te tapa. Estalagem do assombro é o templo iniciático. Ali os anjos te despem a capa, que é despir o teu ego. O ego do medo e da ignorância do neófito para ele se tornar o iniciado. Pode ir. Então arcanjos da estrada despem-te e deixam-te nu, quer dizer, despoja o cara da ignorância. Não tens vestes, não tens nada, tens só teu corpo que és tu. Por fim, na funda caverna, que é a metáfora do templo, os deuses despem-te mais. Teu corpo cessa, alma externa, mas vês que são teus iguais. A sombra das vestes ficou entre nós na sorte. Não estás morto entre ciprestes. Neófito, não há morte. Pô, que é o que? Isso aí não tem outra interpretação, cara. Uma iniciação, literalmente. Pode ir. Agora, os dois relatos de saídas do corpo, Eudes. E é claro, tem que atravessar as metáforas que ele usava. Vamos lá. Chuva oblíqua. Atravessa esta paisagem o meu sonho de um porto infinito. Ou seja, a narrativa dele é que ele vai acordando lentamente e vai tendo um sonho naquele estado entre o sono e a vigília, um estado de hipnopompia, como a medicina chama. E ali ele vai tendo uma visão naquele limiar, voltando do sonho para a vigília. E ele diz que no sonho aparece um porto infinito que ele atravessa. Vamos lá. Atravessa esta paisagem o meu sonho de um porto infinito. E a cor das flores é transparente das velas de grandes navios que largam do cais arrastando nas águas por sombra os vultos do sol daquelas árvores antigas. É assim, ele está vendo um porto, navios saindo do porto e árvores em torno que ele fala que são árvores antigas. O porto que sonho é sombrio e pálido, e esta paisagem é cheia de sol deste lado, mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio, e os navios que saem do porto são essas árvores ao sol. Veja a expressão lá em cima, Eudes, liberto em duplo. Quer dizer, duplo astral, liberta em corpo astral, é saída do corpo, cara. Sim. Liberta em duplo, ele está dizendo que está vendo uma imagem e de repente ele se sente liberta em duplo, para fora. E o lugar que ele estava era de uma energia mais densa, exatamente, né? que lembrava um porto, né? Vamos, ó, liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo. Ele voou pelo lugar, tá? O vulto do cais é a estrada nítida e calma, que se levanta e se ergue como um muro, e os navios passam por dentro dos troncos das árvores, com uma horizontalidade vertical. Pera aí, Eudes. Horizontalidade vertical, você entendeu essa frase? Não, vamos lá. Se eu pegar uma linha horizontal e perpassá-la por uma linha vertical, eu tenho uma cruz. Quer dizer, horizontalidade e verticalidade tem um símbolo de equilíbrio. Então, a linha horizontal é a vida material. Começa no nascimento, atravessa e termina na morte. A linha vertical não tem início nem fim, é o espírito que ocupa o corpo que morre. Então, o corpo temporário é permeado por um espírito imortal. Então, permeando a horizontalidade, a verticalidade do espírito, as ideias que vêm do alto por ele. Então, quando ele fala com uma horizontalidade vertical, significando que ele está permeado da parte espiritual, voando na horizontal, naquela projeção. Pode ir. E deixam cair amarras na água, pelas folhas uma a uma dentro. Não sei quem me sonho. Súbito, toda a água do porto é transparente. E vejo no fundo como uma estampa enorme que lá estivesse desdobrada. Esta paisagem toda, renque de árvore, estrada a arder naquele porto, e a sombra de uma nau mais antiga que o porto que passa, entre o meu sonho do porto e o meu ver esta paisagem. E chega ao pé de mim, e entra por mim dentro, e passa por outro lado da minha alma. Uma metáfora de uma saída. A expressão liberta em duplo, ela está óbvia. Pode ir. Agora, na floresta do alinhamento, é o texto dele. Esse é mais, ele descreve com mais detalhes.
Sei que despertei e que ainda durmo. Peraí, se ele despertou, como é que ele dorme? Então ele está despertando num estado alterado da consciência, voltando do sono para a vigília naquele limiar, né? O meu corpo antigo, moído de eu viver, diz-me que é muito cedo ainda. Sinto-me febril de longe, peso-me, não sei porquê. Num torpor lúcido, veja, torpor, ou eu de sonolência, você está meio entre a vigília e o sono, ou entre o sono e a vigília. Mas veja, torpor lúcido, ele está consciente dentro desse estado. Ele está num estado de torpor, ele fala, estou num torpor, ele estava com a consciência interna, lúcida. Num torpor lúcido, pesadamente incorpóreo, porque ele já não sente o corpo, estagno entre o sono e a vigília, como eu acabei de falar, um estado alterado, num sonho que é uma sombra de sonhar. Minha atenção boia entre dois mundos e vê cegamente a profundeza de um mar. Você vê que o mar é recorrente nos textos dele. Sim. E a profundeza de um céu. E estas profundezas interpenetram-se, misturam-se, e eu não sei onde estou nem o que sonho. Um vento de sombras sopra cinzas de propósitos mortos sobre o que eu sou de desperto. Cai de um filamento desconhecido um orvalho morno de tédio. Uma grande angústia inerte manuseia minha alma por dentro e incerta altera-me como a brisa aos perfis das copas. Na alcova mórbida, quer dizer, o quarto dele, e morna, a antemanhã de lá fora é apenas um hálito de penumbra. Sou todo confusão quieta. Para que há de um dia raiar? Custa-me saber que ele raiará, como se fosse um esforço meu que eu houvesse fazer aparecer. Ele está ali naquele estado, ele fica assim, para que um dia? Vê que eu estou tão quieto aqui, não preciso desse dia raiar e me chamar para o movimento lá fora. Eu estou quieto aqui. Com uma lentidão confusa, acalmo. Entorpeço-me, olha a expressão, boio no ar. Quando ele fala entorpeço, é a paralisia, né? A catalepsia. Logo a seguir, ele boia no ar, igual a imagem que eu mostrei, flutuando por cima. Boio no ar, entre velar e dormir. E uma outra espécie de realidade surge, e eu em meio dela, não sei de que onde, que não é esse. É o seguinte, ele está flutuando em cima do corpo, abre uma espécie de portal ou passagem, e ele começa a ver imagens do outro lado dessa passagem. Sim, uma tá? nova realidade. Numa nova realidade, quer dizer, um outro nível, pode ir. Surge, mas não apaga esta da alcova tépida, essa de uma floresta estranha, que é o que ele está vendo naquela passagem. Coexistem na minha atenção algemada as duas realidades, como dois fumos que misturam a realidade do quarto e a realidade do que ele está vendo nesse estado meio para fora. Que nítida de outra e de ela, essa trêmula paisagem transparente. E quem é esta mulher que comigo veste observar essa floresta alheia? Ele está vendo uma floresta e uma mulher lá. Para que eu tenho um momento de perguntar? Eu nem sei se quero saber. Quer dizer, né? Pode ir. A alcova vaga é um vidro escuro, através do qual, consciente dele, vejo essa paisagem. É um portal, literalmente. E a essa paisagem conheço-a há muito. E há muito que com essa mulher que desconheço erra, outra realidade através da irrealidade dela. Alguém poderia extrapolar e achar que ele está vendo algo no universo paralelo. Não é não, ele está vendo uma memória de vida passada com essa mulher que ele conhece há muito. É uma memória de vida passada projetada para ele ver. Não é um universo paralelo. Poderia até ser num outro contexto, mas a dele é retrocognição. Ele está vendo o passado dele, nessa floresta é aquela mulher que ele viveu junto e que ele reconhece de alguma maneira. Então na projeção ele consegue... Pode haver uma regressão de memória de vários níveis, seja rememorando dentro, seja mentores plasmando a imagem do passado para você ver num portal, que é o que está acontecendo ali. Pode ir. Sinto em mim, olha só, séculos de conhecer aquelas árvores. Não é universo paralelo, isso é vida passada. E aquelas flores e aquelas vias em desvios, e aquele ser meu que ali vagueia, antigo e ostensivo ao meu olhar, que o saber que estou nessa alcova veste penumbra de ver. Então, você está vendo claramente, sensação de paralisia, boiar no ar, retrocognição. Esse é o Fernando Pessoa, que o pessoal desconhece, que conhece só o lado da genialidade dele de poeta. E para terminar, esse aí se chama Isaac Loria. Eu estou falando em português, né? Você em inglês aí, Isaac Loria, mas Isaac Loria, Portugal. Vamos lá. Caminhei como os homens. Sou como esse que viajou países por achar, e não achou neles do que houvesse na pátria de onde se houve de apartar. Tudo aqui, mais mar ou menos mar. Novamente o mar, Eudes. Pode ir.
Ah, não é essa outra coisa da alma, que ela do fundo incógnito que tem, anseia a grande e verdadeira calma, sem querer nem poder o sumo bem. Com o escopro e o malhete do alcançar, quebrei a pedra cúbica do altar e a pedra cúbica se abriu em cruz. Vê se você entendeu isso aí, Eudes. Não, porque exatamente, precisa de alguém para poder pontuar. Escopro e malhete são de construtores, pessoas que trabalham. São símbolos maçônicos. O escopro e o malhete. Está claro que ele conheceu isso, né? Pedra cúbica do altar, o lugar da iniciação. Né? E a pedra cúbica se abriu em cruz, que você já viu lá atrás. Verticalidade atravessando a horizontalidade. Pode ir. Quebrar o altar. Então a mim quebrei. Quer dizer, ele se iniciou. Então em sangue, sobre o centro da cruz me derramei. Ali sacrificado ou sacrifício, exausto, nulo, senti meu, enfim, aquele coração que era fictício. Consegui, quer dizer, ele se iniciou. Paz profunda, meus irmãos, os irmãos iniciados dele. Presas as mãos, minha extraordinária liberdade, quer dizer, a lucidez dele ampliou. Corajosa porque enfrentou a si mesmo. Símbolos, sonhos, a verdade é a alma, converti. Converteu, ou seja, se transformou, transmutou, iniciação. As cinco pontas pelas quais me ergueram, nas 5 cháguas pelas quais caí, em 5 rubras pétalas flori. Estrela de 5 pontas, um dos símbolos dos iniciados, um pentagrama. Pode ir. E aí eu botei essa imagem para ilustrar. Dá uma olhada. Pedra cúbica, o malhete, instrumentos maçônicos, simbologia maçônica. Quer dizer, ele para botar isso no poema ele conhecia bem. Sim. Pode ir. Acho que esse é o último. Isso. É o último. Pode fechar. Gostou, Eudes? Sim. E olha que eu estou só mostrando pequenos trechos. Eu aprofundei muito a obra do Fernando Pessoa. O João Ciorelli, semana passada, me indicou um livro com a autobiografia dele, a mais perfeita de todas, dessa grossura. E uma aluna minha assistiu o programa e me mandou de presente o livro, cara. Eu vou ler nas férias. Mas o que eu sei do Fernando Pessoa não é da autobiografia. É eu olhando os poemas. Eu falei, isso aqui tem cara de saída do corpo. Isso aqui tem cara... Sou eu olhando os poemas, onde eu pude aprofundar. E quem sabe, uma outra hora eu traga mais coisas dele aqui. Hoje eu queria focar mais nos 2 relatos ali que tem a ver com a saída. Caramba, já estamos com 47 minutos. Voou hoje, hein, cara? Parece que você começou a ler o negócio agora. Vamos aproveitar o tempo que tem. Vai lá em cima, pega de cima para baixo. Eu respondo algumas perguntas dentro do tempo que der, tá, Eudes? Que não vai dar para responder tudo. Hoje não é perguntas e respostas, é só para abrir um pedacinho. Vamos lá. Peraí. Me mostra ali a pergunta na tela, claro. Eudes, que aí eu acabo te ajudando. Vamos fazer o seguinte, peraí, deixa eu só me ajeitar aqui. Olha ali, o Sucrilhos fez uma pergunta lá no início. Bom o nick dele, Sucrilhos. Sucrilhos. Eu adorava Sucrilhos com leite e com Nescau quando era criança, Eudes. Nossa, eu nunca fui muito fã de Hoje Sucrilhos, eu não nem pensar, cara. Sucrilhos tem muito açúcar, aí eu tenho facilidade para engordar, cara. Sério, a minha maior dificuldade é engordar. Então, aí é que tá. Todo cara que tem facilidade de engordar igual eu, toda mulher, todo homem, quando olha um magrinho como você assim, fica com raiva. Sabe por quê? Eu tenho amigos que são magros, podem comer tudo que eu não posso. Sim. Que não engorda. Ele pode comer pizza, ele pode comer pudim, pode comer doce. Eu não posso, eu evito tudo isso. E eu olho pro cara e falo, você pode comer tudo que eu não posso, você não come, desgraçado. Dá uma raiva de um magrinho desse. Pode comer tudo que eu não posso e não come, eu quero comer e não posso. Sim, mas eu tô na academia agora, eu tô fazendo a dietinha, então eu também não tô comendo essas coisas. Então, vamos lá, o Sucrilhos, lê a pergunta dele pra mim. Wagner, às vezes quando eu estou lá fora e decido doar energias para algum espírito, ele inicia um processo de regressão gradativamente. Vai ficando mais novo. Sim. Até virar um bebê. Isso. Como que se dá esse processo? Tá, ele continua, vai. Aí quando o bebê adormece, alguém mais avançado aparece para pegar ele. Eu posso estar fazendo esse processo por conta própria ou quando isso acontece há sempre um mentor invisível agindo comigo? Vamos lá, ótima pergunta, Sucrilhos. Olha, eu como médium de desobsessão de tantos anos, eu vi isso muitas vezes e sempre com a ação de mentores em volta, não era eu que fazia não. O corpo astral é dotado de alta plasticidade, tende a plasmar tudo que a pessoa está pensando no momento. Num trabalho de assistência por uma determinada entidade, o mentor projeta na mente dele conteúdos de memória anterior
e a pessoa vai lembrando e lentamente ela vai entrando no passado dela, muitas vezes da vida que passou, lembra da época de criança. O corpo astral vai e toma o formato, Wildes, como se o mentor fizesse a pessoa regredir para uma época dela onde não havia maldade que ela tinha ou o dano que ela causou aos outros ou a si mesmo. Uma época de criança. E o corpo astral tende a tomar o cara cai em sono, mentores levam do lado de lá, trata, ele vai voltar à condição normal. Mas eu vi isso, Sucrilhos, muitas vezes em trabalho de assistência com desobsessão. Eles criarem na mente da pessoa a regressão e a pessoa ia mudando até tornar-se uma criança, até adormecer. Então o que ele está falando é de uma assistência. Mas, Sucrilhos, não é você que está fazendo, não. Isso são os mentores em torno. Vamos certo. Lá. O Pierre Carlo pergunta: o Saulo Calderon diz que quando nos projetamos, acessamos outras dimensões. Não seria possível se projetar e ficar nessa dimensão? Já tive algumas aqui. Sim. Nessa dimensão. Não, o Saulo, quando está falando de dimensões, inclusive o meu amigo Marcos, semana que vem, é uma das coisas que eu vou fazer ele esclarecer. Quando você fala dimensões, é diferente de você fala planos de manifestação. Eu estou no plano físico. Fui para o plano astral. Eu não fui para outra dimensão. Eu passei para outro plano que interpenetra esse. Agora, alguém poderia acessar uma outra dimensão tão física quanto essa, um universo paralelo, que não significa o plano astral. Tipo, eu posso ir para outro plano nessa dimensão. Exatamente. Então, o que acontece? Você pode sair e flutuar aqui, ó, nesse plano. Então, se você vê a literatura de projeção astral, muitos autores contam que estavam flutuando na rua do bairro dela, na casa. Ela não entrou no mundo espiritual. Ela ainda está no duplo etérico do plano físico. Então, isso acontece com mais frequência do que se imagina. Por quê? A pessoa está encarnada, né, Eudes? Sim. E aí o interesse dela pelas coisas daqui leva o corpo astral a levar ela na direção dos interesses dela, por automatismo. Em outras condições, a pessoa sai, passa para um outro plano, aí ela já não vai ver mais nada daqui, e sim o que tiver plasmado naquele subplano extrafísico onde ela estiver projetada fora do corpo. Tá? O que o Saulo fala, e eu concordo, é que muitas vezes você quer se concentrar aqui para tentar ver um objeto, alguma coisa, você tentar comprovar, e na hora que você sai, você está no outro plano e não nesse, e não consegue ver nada daqui para poder comprovar depois. É isso que ele fala sobre lance de dimensões. Tá? Pode-se sair aqui e agora, como pode-se sair em qualquer plano extrafísico com seus vários níveis. Então a percepção aqui, para você ver algo aqui, você tem que estar mais próximo do corpo ou muito condensado nesse plano. E aí está uma armadilha. Quanto mais condensado, menor a lucidez, para poder perceber e interagir. Enquanto que você passa para outro plano, o teu interesse material desaparece. Fala assim, eu queria ver um número para comprovar. Isso perde qualquer significado quando você está diante de uma luz de outro plano, onde tudo aqui fica pequenininho e ilusório. Então é isso que o Saulo fala, eu concordo, mas a questão da expressão dimensões e planos, semana que vem vou trazer o Marcos aqui para ele clarear isso para a gente de forma bem técnica. Vamos lá. Legal. Agora me surgiu a dúvida. Acho que você já deve ter respondido essa pergunta, mas não lembro. Só dá pra projetar à noite, dormindo à noite? Não. De cochilos de qualquer tarde? momento que você dormir, de manhã ou de tarde. O metabolismo cardiorrespiratório desce, as ondas cerebrais descem, o campo energético faz isso. Não tem hora. Agora, a maioria das pessoas trabalha de dia e dorme à noite. Então é claro que a maioria dos relatos vai ser durante o sono noturno. Mas veja, você trabalha à noite e dorme de dia, você vai ter as saídas do corpo durante o dia. Agora, se vai ter consciência ou não é outra história. Certo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Aqui. A Simone Marques, boa tarde, bem-vindo de volta. Eu, se possível, gostaria de saber a respeito do livro Luz dos Pretos Velhos. Luz dos Pretos Velhos. Simone, o livro atualiza. Toda semana você vai atualizando. O livro tá chegando amanhã, lá, ó. E aí, tá eu vou lá na rádio, eu vou passar lá daqui a pouco, assim que acabar o programa. E vai ter esse final de semana a Mystic Fair, aquela feira mística anual aqui de São Paulo. E vários apresentadores lá da Rádio Vibe Mundial vão fazer palestras sábado e domingo. Vai ser aqui no Expo São Paulo, ali na Imigrantes, aquele centro de convenções, onde todo ano, em julho, tem a Feira do Japão, que eu adoro ir lá também. Então, vai ser no Expo São Paulo, sábado e domingo, de manhã e à tarde, vários palestrantes,
várias tendas com consultas variadas, editoras com seus livros lá e vários palestrantes. Eu vou estar dando uma palestra domingo, às 16 horas, no Auditório 1, que são vários auditórios. E, se tudo estiver certinho, eu não gosto de marcar antes do livro estar na minha mão, eu vou fazer uma palestra falando das saídas do corpo com os pretos velhos e vou autografar o livro no final. Esse domingo, eu não pude avisar antes, gente. Não se pode avisar lançamento de um livro sem um livro ter chegado, Wildes. Eu conheci autores que passaram um apuro, porque tinham marcado e no dia do lançamento o livro não estava pronto. Atrasou. Então eu só marco e informo quando está na mão. Amanhã vai estar na mão, segundo o pessoal da rádio, eu vou lá para ver isso. E aí, se tudo estiver certinho, domingo nós lançaremos. E na terça-feira que vem eu trarei já o livro para mostrar aqui. Vou passar os detalhes aonde que tem para comprar, porque inicialmente não vai demorar a chegar nas livrarias, mas vai ter algum telefone, algum lugar que a pessoa pede e entrega em casa. Eu vou ver isso ainda, os detalhes. No próximo programa eu falo. Quem quiser aparecer lá na Mystic Fair, tem um ingresso de entrada. Eu não sei quanto é, mas são palestras sábado e domingo, vão ter vários palestrantes legais lá da rádio também, e a minha é domingo às 16 horas no Auditório 1. Tá bom? Vamos lá. O Diogo fala, vou pegar da Paula, né, que ela fala que a interpretação é incrível, e o Diogo fala, não sei quem é mais inteligente, o escritor ou o intérprete. O escritor, com certeza. O Fernando Pessoa, cara, olha, eu me sinto assim, agraciado, cara. Se eu pego, por exemplo, um livro do Fernando Pessoa para olhar, o Olavo Bilac, poeta nosso brasileiro, Kabir, que é um grande místico, meio muçulmano, meio hindu, que eu também gosto, do século XV, e gosto muito do Jalaluddin Rumi, um poeta persa do século XIII, na área onde hoje é o Afeganistão. Eu leio um poema desses caras e eu entro num outro nível assim, cara, e me inspira às vezes para escrever alguma coisa. Às vezes... Isso é verdade, faz tempo que você não traz um texto seu. Sim, mas tem vários, porque é uma correria danada. Eu tenho muita coisa para passar, então cada programa eu vou fazendo isso. Deu uma nostalgia. Tinha o seu livro que eu li. Eu vou trazer em breve alguns desses textos. E aí, às vezes, alguém lê um texto meu e fala, puxa, que legal, você escreve legal, que legal. Eu, sinceramente, eu escrevo todo dia, tá? Dentro da parte espiritual, que é onde eu trabalho. Então, eu posso achar um texto legal e tal, seja meu, seja vindo de fora. Mas quando eu pego um texto do Fernando Pessoa, do Kabir, do Rumi, e falo, esse texto aqui é legal, não o que eu fiz. De tanto que eu admiro esses caras que são grandes mestres da escrita, eles sim. Então, entre o intérprete e o autor, no caso Fernando Pessoa, 1000 anos-luz à minha frente enquanto escritor. Agora, a interpretação espiritual que eu posso dar em cima, ela é uma outra coisa que às vezes nem o Fernando Pessoa às vezes conseguiria dar. Mas ele é o autor. Eu só estou pontuando. Como alguém que cria também, às vezes nem ele conseguiria interpretar ele mesmo. Exatamente. Tipo, às vezes a gente cria alguma coisa. Eu Desananda. Isso. Vamos lá. O que mais? O Fernando de Souza pergunta, boa tarde a todos. Wagner, por favor, no que tange a relatos e boataria sobre a maçonaria, o que você poderia explicar sobre a instituição e suas ações ao longo do tempo? Olha, eu dou muita palestra em loja maçônica, como eu dou em loja Rosa Cruz, Centro Espírita, grupo de Umbanda, faculdade, e eu vou em tudo quanto é lugar. Então, sou muito bem recebido pela maçonaria há décadas, cara. A primeira palestra que eu fiz aqui na maçonaria em São Paulo, ali na São Joaquim, naquela loja enorme, foi em 1991. Eu estava um ano já vindo do Rio para São Paulo. Eu tive agora recentemente em agosto na mesma loja fazendo palestra lá. E já comentei aqui em outros programas, né? E a maçonaria é uma instituição séria. Eu vi, ninguém me falou, maçons fazendo assistência social, distribuindo bolsas para comunidades carentes, bolsa de comida, cesta de alimentos. Cesta básica. E outra, sem divulgar, sem aparecer. Então eu sei. Agora, a maçonaria hoje, dentro dos seus vários trabalhos, ela não é a maçonaria antiga, clássica, que tinha um conteúdo espiritual mais aprofundado. Hoje, tem muita coisa política no meio, tem uma série de coisas que eu não estou julgando nada, sim, tanto que eu vou fazer a palestra. Né? Mas a maçonaria no bojo, como instituição, tem muita coisa séria, muita coisa legal. Agora, separa bem a instituição, maçonaria, do maçom enquanto pessoa. Porque às vezes um maçom, ele em casa, ele não é um maçom, ele é familiar. Ele às vezes pode ser uma pessoa complicada.
Aí a pessoa põe a culpa na maçonaria, como eu vi em alguns casos. Olha ali, ele é maçom, por isso ele não presta. Que besteira. Ele não presta porque o caráter dele é ruim, não tem nada a ver com a maçonaria. Porque se ele seguisse o que a maçonaria estava ensinando, o caráter dele seria melhor. Mas é aquela coisa, segue por fora, mas por dentro continua a mesma caca. Então, eu conheço maçons muito espiritualizados, que estudam, trabalham com a parte espiritual, né? E estão dentro da maçonaria. E outros que às vezes vão lá só para falar de política, algum que é fanático religioso também, e daí por diante. Mas a maçonaria como um todo é uma instituição muito séria. Sou sempre bem tratado pra caramba na maçonaria, né? Em todas as lojas que eu já fui, em vários lugares. Não vai cair o pessoal aí nessa besteira, eles comem criancinha lá dentro. E todos os mitos que religiosos fanáticos fizeram para atacar a maçonaria ao longo do tempo. E outra coisa, Eudes, como por exemplo, eu divulgo lá no meu Instagram, palestra na maçonaria, que eu vou fazer. Tem gente que entra e ataca. Fala, olha, eu seguia você, não sigo mais porque você vai na maçonaria. Eu vou onde eu quero, cara. Eu vou fazer palestra em qualquer lugar. Eu vou em comunidade pobre. Eu estava semana passada em Franco da Rocha fazendo palestra. Arrecadamos um caminhão de alimentos, cara, para a comunidade carente, Franco da Rocha. Eu vou voltar lá. Então, a pessoa tem preconceito com aquilo, você vai dar uma palestra lá, igual falar assim, vou dar uma palestra dentro de uma igreja, aí você não gosta da igreja e começa a me atacar. Não, eu vou em qualquer lugar. E eu não estou indo lá falar daquilo, estou falando do tema que eu trabalho. Então, e outra, como forma de abertura dentro do próprio lugar. Então, mas tem gente que mistura muito. Vamos lá. A Juliane, uma que eu separei aqui, ela pergunta, professor, os sonhos são memórias de saída do corpo? Não. O que eles significam? Não, sonho é sonho. É o rebotalho mental que o cérebro usa para descarregar tensão. Compra o livro O Oráculo da Noite, o Eudes, do Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. O melhor livro de sonhos publicado no Brasil com base técnica, embasado em laboratórios do sono. Vou repetir, O Oráculo da Noite, editora Companhia das Letras, Siddhartha Ribeiro. O melhor trabalho sobre sonho, bioquímica cerebral, ondas cerebrais, pesquisas durante o sono. É muito legal. Sonho não é a saída do corpo. Porém, uma saída do corpo, a pessoa encaixa, o cérebro mistura com o sonho. É uma outra condição, mas os sonhos existem sem a saída do corpo. Aqui, essa aqui, a do Ricardo. Às vezes, quando estou acordando, sinto que estou sendo trazido por uma moça. A coloração dela é azulada, brilhante. E ao fundo tem o céu azul estrelado. Seria uma mentora? Ah, com certeza, cara. Pela descrição dele, Ô, Pierre Carlos, com certeza é uma mentora. A tua descrição é clássica. Cheguei no final aqui. Tá, então estamos no final? E já estamos com 62 minutos. Daqui a pouco aquele tal de Paulo abre ali e expulsa nós dois. Aí, semana passada, o pessoal viu a cara dele, viu quem é o Paulo. É mesmo? Viram ele. É isso. Daqui a pouco tá aqui para expulsar nós dois. Ele devia deixar só a voz dele, né? Porque botar essa cara aí para todo mundo ver é triste. Mas é isso. Então, acho que deu, né? Deu? Então, gente, na semana que vem, eu vou trazer o Marcos aqui, o meu amigo, para a gente falar de temas técnicos. E no programa da semana que vem eu vou abrir para vocês perguntarem para ele, como eu faço com todos os convidados aqui, para dar chance de interagir com a pessoa, pegar informações do conhecimento dela. Então, dia 12, o Marcos vai estar aqui comigo. Depois, no dia 19, eu vou abrir para perguntas e respostas, geral, sobre os temas que a gente trabalha aqui, para vocês poderem tirar as dúvidas especificamente, tá bom? E outra coisa, nós vamos entrar de férias aqui no estúdio, Eudes, acho que no dia 20 em diante, né? Até o meio de janeiro. Então, nesse período de férias, igual fizemos ano passado, acho que 2 programas de dezembro ou 1 e mais 2 de janeiro, vamos gravar antes aqui. E Eudes, muita gente, o programa está com 1 ano, não assistiu o programa inicial e procura lá, às vezes não acha. Porque muita coisa. Eu vou repetir o primeiro programa, o programa de estreia, na semana entre Natal e Ano Novo, para o pessoal que não assistiu poder assistir e ver como é que tudo começou. O programa era às 10 horas da manhã, cara. Era às 10, era às 10. Era outro. Aí, com o tempo, eu percebi que se a gente fizesse, por exemplo, meio-dia, pegava o pessoal na hora do almoço e mais gente poderia acessar. Fora que 10 da manhã para mim era complicado, cara. Eu durmo 3 da manhã. E aí, de manhãzinho, eu sou um zumbi, The Walking Dead. Sim. Então, quando chega aqui meio-dia, eu já tô mais ou menos. Eu também. Porque eu sou bom da tarde pra noite, cara. Mas de manhã até a hora do almoço... Você é um morcegão. É uma negação, cara. Agora, de noite eu escrevo de tarde, mas de manhã... E não tem coisa pior pra mim que dar uma palestra de manhã, cara. Porque eu fico lento, aí até pegar
né? Bom, Eudes, obrigado aí pela ajuda aí na parte técnica. Pessoal, obrigado aí por vocês estarem assistindo o nosso programa. E aí fizemos 1 ano em novembro. Agora estamos com 1 ano e 1 mês já de vida aí no programa. E vai Legal, bombar, né, hein? Eudes? Vai bombar. Vamos lá. Gente, um abração.